tudo, ele já viajou para todos os lugares, e não é desleixo com o livro, é que ele realmente ele vai para tudo que é lugar, e ele tem marcas, né? Eu queria só, se vocês puderem só abrir as câmeras, quem estiver no banheiro não precisa, mas quem tiver aí, né, minimamente digno, só para eu ver vocês, eu vou fazer algumas perguntas só para saber se vocês conseguiram terminar de ler o livro, porque esse livro é uma paulada, né? Eu até brinquei, peguem seus vinhos, peguem seus chás, porque é um livro bem duro da gente falar. Eu não sei se algumas de vocês, ou se alguém aqui já veio da guerra, ou já presenciou, já esteve em alguma guerra, porque quando a gente está lendo esse livro, não tem como não voltar nas nossas guerras. Quem já participou, Síria, Líbia, Tunísia, Sudão, Afeganistão, é um livro muito duro de ler, porque você vai se dando conta que a guerra é a mesma, né, em diferentes fases, em diferentes etapas, com diferentes mecanismos e ferramentas, mas é a mesma guerra. Então, não tem como não se machucar com esse livro. Tem uma frase desse livro que eu gosto muito, que ela diz, né, uma das pessoas que ela entrevista, ela diz, eu tenho pena de quem vai ler esse livro, e também tenho muita pena de quem não leu ele. E eu nem sei dizer para vocês se eu tenho pena de vocês e se eu tenho pena de mim, mas eu vou dizer que a gente não sai sem marcas, né? A gente sai ou com feridas ou cicatrizes, mas ileso ninguém passa. É um livro bem duro e eu tô super afim de fazer uma troca mesmo, sabe? De ouvir vocês, porque eu ainda tô com ele aqui, sabe aquela sensação de que o livro não tá... Não, você não consegue ficar confortável na própria pele, né? A não ser que você tenha tomado alguma coisa aí, que é bom confessar aqui, porque eu vou te dizer que esse livro é bem difícil de poder digerir. Ela começa falando, o título, né, do primeiro capítulo, ela diz: o ser humano é maior do que a guerra. E eu sinto muito isso, assim, né, a grandiosidade da estrutura humana. E aí ela vai falando, eu nunca, eu até vou ler esse texto, ela dizia, eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante minha infância e juventude essa fosse a leitura preferida de todo mundo da minha idade. E isso não surpreende, éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. E logo na sequência, ela diz: eu quero fazer um livro que as pessoas sintam náusea, que as pessoas sintam nojo da guerra e que a guerra fique tão humana, tão feminina, tão próxima das matizes da rotina do cotidiano. Eu quero trazer a roupa íntima da guerra. Isso me arrepia todo só de falar isso, porque é isso. Quando as pessoas conseguirem entender, né, o que tem por detrás disso tudo, que acima de grandes ideais da história da conquista, da história da vitória, tem a dor, o suor, a cor, a matiz do sofrimento. E isso é muito difícil de você ouvir da voz dos vencedores, em especial se são homens vencedores, porque eles têm uma linha reta de pensamento, de raciocínio e de campo de visão. Mas quando uma mulher conta a sua história, conta a sua trajetória, a sua perspectiva da guerra, ela vem com cheiro, ela vem com cor, ela vem com rostos e ela vem com a matiz da humanidade. E aí você consegue entender quem são essas pessoas. E quando eu estava lendo, me veio demais um livro que é sobre a guerra na Chechênia, que ele vai falando, um soldado contando, são cartas de soldados para suas famílias, né? E ele diz: eu não quero mais voltar para casa. Como que eu vou contar para minha mãe que eu não sou mais um ser humano, eu sou um cachorro de guerra? E nesse livro, o tempo inteiro isso se mescla, né? Tipo, com a alegria da vitória e ao mesmo tempo o medo de viver para sempre na memória da guerra. E isso é muito forte, porque se só na leitura, né, a gente já sente e já é difícil de digerir, imagina sentir isso o tempo inteiro, né? E toda a sua vida, toda a sua trajetória ser marcada, ser assinalada, ser apunhalada, né, pela dor e ter as matizes do cheiro da guerra. Tanto que algumas pessoas falam, né? Algumas mulheres dizem: eu não vou mais no mercado, eu não consigo mais comprar frango, eu não consigo mais desossar um frango, porque isso me traz de novo todas as memórias. E para gente que trabalha, né, com saúde mental, para gente que trabalha com psicologia, para gente que faz a escuta dos seres humanos, sabe o quanto isso significa. Tá preso para sempre na memória de uma dor, né? Então qualquer coisa te remete, um cheiro te remete, o pôr do sol remete às imagens, às memórias. E é difícil, eu tenho até dificuldade, só para vocês verem as marcações, tenho até dificuldade de escolher alguns trechos para gente falar,
E aí eu quero até ver com vocês, se vocês têm alguma ideia melhor. Eu pensei em trazendo alguns trechos e a gente discutir junto, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade, né? Felizmente temos aqui um grupo de cúmplices, né? Porque ler esse livro é a cumplicidade de estar afim de, de cair de cabeça, né? No mundo humano da guerra, na roupa íntima da guerra, na roupa íntima da sujeira, né? Que funciona essa estrutura. E entrar com tudo, num lugar onde tem piolho, onde tem sarna, onde tem fome, onde tem miséria, onde as pessoas não tomam banho, onde as pessoas precisam de algum fragmento de passado para lembrar quem elas eram. E todas essas frases que eu estou trazendo são frases do livro, né? E algumas pessoas dizem, na guerra você vai se desconstruindo, se desumanizando a tal forma para poder sobreviver que de tempos em tempos você precisa lembrar algum fragmento de quem era você depois daquilo tudo. E me marcou muito umas mulheres dizendo, né? Eu nasci, eu cresci e eu vivi em tempos de guerra, né? Tudo que eu conheço é a guerra. E aí eu pergunto, existe outra vida? Isso é o que eu escuto o tempo inteiro dos refugiados, o tempo inteiro dos imigrantes forçados, o tempo inteiro dos deslocados. Existe essa outra vida? Que vida é essa? E aí eu volto para aquela frase que ela diz, né? Se eu tenho pena de quem leu esse livro, mas eu também tenho muita pena de quem não leu esse livro, porque as pessoas que não conseguirem entender que matiz é essa, do que é feito uma guerra, talvez consigam idolatrar, consigam enxergar heróis e não seres humanos. E enquanto a gente olhar para seres humanos acreditando que eles de fato são heróis, talvez a gente não consiga subverter o mundo que a gente vive hoje. E a gente ainda vive. Parece um livro que é um conto, uma história de um passado, um livro de história, mas não é. Enquanto a gente está aqui sentado hoje, eu conseguindo falar para vocês, tomando um vinho aqui, mesmo com essas histórias todas entaladas, a guerra segue. A guerra segue no Afeganistão, a guerra segue no Iraque, a guerra segue no Sudão do Sul, ela segue no Congo, ela segue no Haiti, né? Ela tem outros nomes, mas todas essas histórias, qualquer uma que vocês abrirem aqui, e eu brinco que esse livro pode ser lido, inclusive, como aqueles livros de mensagem do dia, sabe? Você abre qualquer página e você olha e diz, que mensagem tem para mim hoje? Que história é essa que eu estou lendo? E que mensagem ela traz para que eu consiga reconfigurar. E aí eu adoro tinha uma publicidade hoje que era no GNT, né? Que ela disse, se não é o quem, se não agora quando, né? Se não eu para ler esse livro, se não a gente para estar aqui discutindo e pensar como a gente reconfigura esse mundo que a gente vive, quem vai fazer isso? Enquanto a gente continuar olhando para a guerra ou para a história como algo muito grandioso, né? E pelo olhar dos vencedores, dos entre aspas, dos heróis, talvez a gente não consiga entender que qualquer uma de nós, ou um de nós, poderia estar fazendo parte dessa história, contando essa história de um outro lugar, né? E não sabemos, né, o nosso futuro, não sabemos até onde vamos, mas essas são histórias que qualquer um de nós poderia protagonizar, né? Quando eu faço escuta, por exemplo, das pessoas que voltam de um contexto de guerra ou estão saindo da linha de frente de uma guerra, elas contam histórias que você não acredita. Que aquela mulher frágil, aquela mulher magrinha, aquela mulher que está te contando com uma doçura na voz ou no olhar, ela conseguiu protagonizar cenas de tamanho sofrimento, ou então de tamanha dor a outras pessoas. E aí você se dá conta que qualquer um de nós é capaz, né? E aí volto lá para Hannah Arendt, quando ela diz, né, que qualquer dor pode ser suportada quando a gente conseguir contar uma história. E essas daqui são só algumas das centenas, se não milhares de histórias que ainda estão sendo contadas. E aí eu quero muito ouvir de vocês, o que vocês acharam, né, disso tudo, e quais foram as passagens que de fato marcaram vocês, porque eu vou contar para vocês, tem tanta passagem aqui que vai ser difícil de escolher algumas delas. Vou tentar a parte do guerra feminina que me toca muito. Ela diz, a guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental, suas próprias palavras. Nela não há heróis e nem façanhas incríveis, apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana, né? E aí você se dá conta, só um humano é capaz de protagonizar isso.
Tanto que quando ela encerra esse livro, ela diz, né, os pássaros logo, logo eles se esquecem. Eles desaparecem em tempos de guerra, mas em tempos de paz eles retornam e logo, logo eles esquecem que momento é aquele que foi vivido. Mas o ser humano não. Ele traz na pele, ele traz na memória, ele traz na história, inclusive naquela que ele não dá conta de contar. E talvez, né, são tantas histórias não escutadas de mulheres que talvez seja essa uma das razões que a gente siga, né, confiando, protagonizando, inclusive torcendo por coisas que são completamente fora do escopo da dignidade humana. E é isso, a gente precisa trazer à tona a roupa íntima da guerra, para que o mundo consiga entender o que de fato a gente está falando e como que a gente reconfigura esse lugar no mundo. Como trazer isso tudo. E aí algumas mulheres dizem, né? Como transformar isso tudo em palavras? Essa sensação de uma catástrofe pessoal, né? Como proteger e como me proteger desse humano que eu mesmo me tornei. Isso me marcou demais, né? As mulheres se darem conta. E por que eu falo todo o tempo mulheres? Porque a maior parte dessas histórias são de mulheres, né? Existem alguns homens, mas são muito poucos que ela ouve. E eu não vou negar que o tempo inteiro eu estava lendo essa Svetlana e me lembrando da Eliane Brum. Que eu acho que a Eliane Brum também tem essa capacidade de trazer a cor, de trazer o cheiro, de desmascarar, né? De tirar a roupa das histórias e poder trazer, de fato, aquilo que nos toca, aquilo que nos aproxima da nossa própria humanidade ou a falta dela. Nessa primeira parte aí, nesses primeiros capítulos, alguém se sentiu tocado por alguma passagem ou tem algum assinalamento no seu livro aí que gostaria de compartilhar? Débora, eu só vivi... eu terminei de ler o livro agora, né? Segunda-feira, então eu ainda não estou nem conseguindo engatar no próximo, né? Ainda estou super mexida. E acho que eu fiquei muito comovida com essa escuta que a Svetlana promove dessas mulheres. Eu acho que o livro ele tem uma intimidade, né? Esses relatos eles têm uma nudez emocional. Eu acho que ela é como uma grande documentarista, né? Porque eu acho que entrevistando essas mulheres, o que ela consegue, a potência desses relatos, né? E aí o livro me tocou por essa intimidade, tanto que eu conversando com um amigo que leu, ele falou: imagina, porque, e ao mesmo tempo algumas cenas muito plásticas, né? Muito fortes, assim, teve cenas que me marcaram demais, assim, em termos plásticos. Então, por exemplo, quando ela vai descrever aquelas 200 meninas marchando e com um rastro de sangue, esse sangue menstrual que vai caindo, assim, é uma cena, é tão imagético, mas esse amigo falou, já imaginou levar para o cinema? Eu falei, não, esse não é um livro para ir para o cinema, porque ele tem uma intimidade de uma conversa, assim, de chá com bolo, ele é muito íntimo, né? E muito humano. E fiquei muito tocada. Acho que eu li no Kindle e o meu Kindle está todo grifado. E achei assim que essas personagens, né, documentais que saem dos relatos, eu acho que elas ficaram... Essas mulheres elas estão muito bem construídas, porque eu acho que fica tão bem construído essa noção de um projeto coletivo de nação, essa ideologia, esse Estado forte, que depois do primeiro, do segundo, do terceiro relato, você compreende o porquê essas menininhas de 15 anos elas mentiam, elas fugiam de casa para ir para o fronte, né? Então eu acho que assim é um registro muito humano dessa guerra chão de fábrica, né? Mas que de certa forma foi possível também por serem essas mulheres quem eram, né? Então eu acho que o livro ele é muito coerente na construção dessas mulheres enquanto personagens documentais, né?
Não, vive perfeito. Você estava falando ali, e eu tive que, em alguns momentos do livro, parar, fechar, chorar, fazer meu luto por algumas histórias, porque não é um livro que dá para ler corrido, não tem como. Ele vai te marcando, ele vai te apunhalando, você tem que dar um tempo nele, volta lá, pega ele de novo. Eu estou tentando ler esse livro há muito tempo, por isso que ele está todo esgoelepado aqui. Eu já levei ele para tudo que é lugar, ele já viajou comigo, ele já foi para vários. Porque é um livro difícil de você concluir, você precisa sentir. Se você não conseguir ler, sentindo na pele o que essas mulheres estão trazendo, volte 10 casas e comece de novo, porque não faz sentido, né? A gente só dá conta de produzir sentido nesse livro, sentindo. Quando você estava falando das mulheres, eu lembrei demais, em vários momentos, elas dizendo, né? Eu não era mulher, eu deixei de ser mulher um tempo. E aí, quando elas falam Sim. isso, né? Muitas dizem, eu deixei de menstruar, eu deixei de sentir prazer, eu não consegui olhar para homens como um potencial parceiro. E o tempo inteiro elas trazem essa marca, né? Esse assinalamento, assim, também do patriarcado, né? De tipo, qual que é o lugar Muito. da mulher, né? É, E, essa condição do feminino. E quando elas voltam da guerra, como elas são tratadas pelas outras mulheres, né? Como putas de... Ah, vocês transaram com os nossos as maridos, né? E, cadelas de guerra. e os próprios companheiros que lutaram com elas também não as queriam muitas vezes porque não queriam lembrar da guerra, né? Muito essa condição do feminino eu achei muito forte também. Ah, Não, eu e, achei não, maravilhoso. e assim, e você vai ficando com raiva também, né? Com ódio. Se você pensar, essas mulheres, elas passaram por tudo isso e os homens voltam heróis, como elas dizem, eles voltam noivos, né? Eles podem não ter as duas pernas, eles podem não ter os dois braços, mas eles voltam heróis, né? E o que fica de um lugar desse, né? Porque se elas entram pelo imaginário do heroísmo e de salvar a pátria, e elas voltam e a pátria as apunhala, dizendo, vocês são cadelas de guerra, como uma delas descreve, né? Eu acho esse termo muito forte, porque ele fala disso, vocês não voltam mais nada, nem mulher, nem ser humano, vocês não pertencem mais. Então, é como se elas tivessem doado tudo, que elas tivessem e receberam a maior traição, que é a traição da pátria, né? Que é a razão de que elas dizem, a vida é muito menor do que um ideal. Isso me marca muito as mulheres dizendo, né? Tipo, caramba, então quer dizer que você abre a sua mão, a mão da sua vida por um ideal, e quando você volta, é isso que a pátria te oferece de volta. E aí elas vão ter que viver essa vida inteira, uma vida de exclusão, uma vida de não pertence, né? Quem são essas mulheres, né? Que não pertencem? Não pertencem a nenhum dos lados, nem o lado dos que ganharam a guerra, nem os lados de quem merece um lugar na sociedade. Ou seja, né? Essa é a morte, né? Para quem luta por uma ideologia, essa sim é a morte, né? Não é você morrer fuzilado ou você morrer bombardeado. Mas eu quero ouvir mais vocês, porque eu ainda estou no impacto dessa leitura e fico aqui falando sem parar. Fala aí, Vanuzi, você que está. Débora, estou aqui meio inquieta, assim, que é isso, esse livro provoca, né? Eu li esse livro no ano passado e quando eu vi o clube, eu falei, gente, eu queria voltar nele até para lembrar, porque eu lembro que foi um livro muito difícil de ler, assim. Não é um livro que você consegue pegar e ler, e eu lembro de conseguir ler ele, às vezes, tomando um vinho, né? Às vezes era isso que eu conseguia. Eu pegava, lia 2 páginas, 3, às vezes um pouco mais, mas tomava uma taça de vinho, porque era como se fosse difícil engolir ele seco, né? Não dava, né? Uma coisa me marcou que foi o que você falou, quando ela fala que ela voltou não se sentindo mulher mais, né? Que elas não eram mais mulheres. E aí tem uma delas, se eu não me engano, ela é pedida em casamento, né? Isso marca. E tinha uma outra parte assim que me marcou também, foi elas acharem que elas não tinham nada para contar, né? O que eu vou contar? Eu não tenho, ninguém nunca quis me ouvir, né? É como se aquilo que elas tivessem feito não tivesse feito muita diferença, ou então agora que elas voltassem, você esquece tudo, que agora você voltou a ser mulher, você tem que ser a dona de casa, mãe, né? E submissa ao patriarcado, enfim, assim, então delas mesmo não quererem olhar ou não saber que elas podiam falar e que elas deviam falar, que elas tinham que ter essa voz, né? Que a guerra também tem o rosto de mulher e que a gente precisa falar disso, né? Mas é isso, é um livro que a gente deve, às vezes, ler tomando um vinho para a gente tentar engolir ele um pouco mais.
porque Essa não é parte fácil. aí é maravilhosa. E quando você lembra que ela diz, né? O meu marido passou a noite inteira estudando comigo o que eu tinha que falar, tipo, né? Como é que foi a guerra, qual foi a estratégia. Então, elas saem do lugar de linha de frente, onde elas estão ali, né? Tipo, o fronte do combate, e voltam, se permitem se colocar de novo no lugar de inferioridade dentro da estrutura social e permitem que os maridos digam, né? Até onde elas podem ir, até onde elas têm que falar. E aí, tanto que ela disse, o meu marido disse que não era para falar essas coisas de mulher, né? Que era para falar como é que foi a grande vitória, porque é disso que os homens falam, né? Das estruturas grandes. Isso me marca demais, porque em vários momentos ela vai falando dos maridos, o que os maridos falaram que que elas deveriam contar para a jornalista. Ou seja, né? Você, mulher, você não tem uma memória boa, você não tem uma história boa. A história boa é essa, a história é essa aqui, ó. Aí vem enlatado, vem empacotado a história que é vendida e doutrinada. Isso me marcou demais, assim. É muito forte. Eu não sei se vocês já viveram na Rússia ou no país da antiga União Soviética, as mulheres são muito fortes, mas só se permitem demonstrar isso se não tiver os homens por perto. É como se não pudesse. Uma mulher forte é como se não tivesse um lugar naquela estrutura. Ao mesmo tempo, se os homens não estão, elas crescem, elas tomam uma outra dimensão. Isso me chama muito a atenção, como o poder da cultura nessa estrutura, né? E o quanto a cultura pode dizimar, inclusive, a saúde mental de uma população inteira, né? Que são a cultura também dos filhos dessa guerra, né? De várias mulheres que voltam grávidas do fronte e não tem mais lugar, né? Não tem mais marido, os familiares não reconhecem, os familiares do marido não reconhecem, e elas também não têm uma pensão, não têm algo da pátria, né? Que as sustente. E elas vão viver na mendicância, né? De tudo, inclusive da mendicância do pertencer, que talvez seja a pior das mendicâncias. Ronimário, Não tem lugar, né? Não tem lugar. Não tem lugar. Eu queria ouvir do Ronimário, que ele disse que ele leu vários livros, não só As Vozes de Chernobyl, e eu tô com ele ali também para ler, mas eu fico flertando com ele e fugindo dele. Então, Ronimário, me conta aí o que você achou da Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse especificamente eu ainda não consegui terminar ele. Mal comecei, porque eu tenho outras pilhas de livros aqui para ler, né? Mas, digamos assim, no livro que deu início à Cruz Vermelha, que é a entidade que eu pertenço, você tem os horrores da guerra pela primeira vez relatados no mundo, né? Por Jean Renan. Já li vários livros dele. Participei de um livro de uma moça aí de São Paulo, que falou sobre ajuda humanitária e coisa e tal. E a Svetlana também, no The Chernobyl, ela conta os pormenores, né? E a gente vê o que a antiga União Soviética mostrou, a gente vê o que passa, né? Documentários da coisa, mas ela mostra o dia a dia, o cotidiano das pessoas que foram literalmente abandonadas. Para a Rússia morreram 40 e poucas pessoas, a gente sabe que foi mais de 10 mil. Então, é uma pequena diferença, né? E isso tudo tem uma carga de trauma, né? Uma carga de abandono dessas pessoas, na Rússia, na Ucrânia, em todos os países envolvidos da antiga União Soviética, que a gente não tem como medir o estrago que isso foi feito na cabeça das pessoas, na sociedade como um todo. As pessoas simplesmente foram obrigadas a sair de uma cidade e deixar tudo que eles tinham, inclusive fotos. Fotos não podia levar. Mal podiam levar uma roupa. Muitos levaram uma, duas peças de roupa, uma malinha com algumas coisas, mas pertences os soldados não deixavam as pessoas levarem. Né? E agora há pouco eu assisti também um seriado na Netflix sobre o pós-Segunda Guerra, né? E mostra muito a questão dos estupros coletivos na Alemanha, né? O alto índice de suicídio, assim como teve o filme da Angelina Jolie sobre Sarajevo, cerco a Sarajevo. Eu não me recordo o nome do filme, para o português é meio complicado o nome. Mas é um filme muito realista, né? Que mostra o horror do estupro coletivo, que é usado até hoje como arma de guerra.
isso é algo completamente desumano, mas a guerra é desumana, né? Então, tem muitas coisas que a gente lê, algumas tem que ter, realmente, como você disse, tem que ter um certo estômago para ler, mas é algo muito complicado, né? Que bom que não tivéssemos esses problemas, mas às vezes a gente tem que acabar intervindo no meio disso tudo, e nós, como trabalhadores humanitários, se manter dentro dos nossos princípios, e um deles é a neutralidade, né? Ou seja, para nós qualquer ferido é ferido, não interessa se ele é o agressor ou o agredido. Então, para alguns voluntários isso é muito complicado, né? Você se manter de fora, vendo os horrores, e aqui a gente não tem, entre aspas, guerra, né? Mas tem a violência urbana, tem tudo que acontece nesse Brasil que todos nós conhecemos, e quando você vai para as periferias atender, fazer projeto e tal coisa, você vê a miséria na sua volta, e muitas coisas você consegue ajudar e tem coisas que você não consegue ajudar e você tem que deixar passar batido. Era isso, não vou tomar. Quando você está falando, me veio aqui na página 34, não sei se vocês lembram, bem no finalzinho, no último parágrafo, ele fala aqui: capturamos umas moças alemãs e 10 homens estupravam uma. Não havia mulheres o suficiente. A população havia fugido do exército soviético. Pegamos as jovens, meninas, uns 12, 13 anos. Se choravam, batíamos nela, enfiávamos algo na sua boca. Elas sentiam dor e achávamos engraçado. Agora não entendo como pude. Um rapaz de família, intelectual, mas fui eu. A única coisa que temíamos era que nossas meninas soubessem, nossas enfermeiras. Na frente delas, tínhamos vergonha. Isso me marca muito, porque quando eu faço as escutas de homens e de mulheres, eles relatam isso, né? Porque homens e mulheres estupram em região de guerra, mas quando eles falam isso, normalmente depois que já saíram do fronte, que já tem um afastamento, que já tem um distanciamento do espaço, a memória os permite sentir. E sentir, inclusive, a culpa, a raiva, o nojo, né? O ódio. E muitas dessas pessoas se transformam em prisioneiros das suas memórias, né? E das suas histórias. E aí se automutilam, se punem, tentam suicídio. Isso me marca muito. O poder do coletivo, né? O fenômeno de massa, de como as pessoas agem quando estão naqueles lugares. Como eles dizem, né, no livro, né? Se transformam em cachorros de guerra, né? Eles não conseguem mais pensar em quem são eles, de onde eles vêm, qual é o fragmento que os conecta ainda com a vida humana, né? Porque aí eles dizem, né? Eu me desloco, eu desloco o sentimento para poder avançar, para poder ir para o front. Isso me marca demais. E eu devo confessar para vocês que as histórias de estupro me marcam muito, porque essa é a maior parte do meu trabalho. Ouvir as mulheres que são violentadas, e violentadas em massa, 30, 40 homens estuprando uma mulher. E diferente, talvez, de ter o corpo batido, né? Ou de ter o seu corpo machucado, quando uma pessoa é estuprada, né? Alguém entra dentro da sua história. É muito diferente, é uma sensação de invasão diferente, né? Eu escuto o tempo inteiro as mulheres que têm as suas casas queimadas, seus pertences destruídos, seu trabalho destruído. Mas as que são violentadas sexualmente são feridas de uma outra ordem. E isso é muito difícil que as pessoas consigam entender. Por isso que eu acho que um livro desse pode ajudar muito, né? Se um livro desse fosse lido, por exemplo, numa escola militar, talvez a gente tivesse uma outra forma de encarar as estruturas e as estratégias, inclusive, de guerra. Mas tinha alguém escrevendo aqui no chat, acho que era a Bia, que estava escrevendo uma passagem dela também, que ela gostou. Bia, você quer trazer aqui? Deixa eu abrir aqui o chat para ver. A Beatriz Santos, ela fala: uma parte que me marcou foram as cartas que muitas mulheres preferiram por diversos motivos escrever, e ao mesmo tempo me marca muito quando a Svetlana diz: o gravador registra as palavras, conserva a entonação, as pausas, o choro e o embaraço. Entendo que quando uma pessoa está falando, acontece algo maior do que o que ficava no papel. O papel depois. Lamento o tempo todo por não poder gravar os olhos, as mãos, a vida delas na época da conversa, a vida pessoal delas.
separados seus textos. Isso também me marcou muito, Bia, inclusive quando as mulheres atendiam, ela descrevendo como as mulheres recebiam ela, né? Com o neto nos braços, com um vestido, com tortas siberianas, com um chá, com bombons, porque é muito assim mesmo que os russos têm esse costume de receber, e a antiga União Soviética toda é muito comum, né? Quando você recebe alguém, você precisa oferecer muita coisa. Então, é doce, é chá, é vodka, é um monte de coisa junto para beber. Qualquer encontro é uma festa. E talvez depois de ler esse livro, dá para entender porque cada encontro é uma festa em tempos que não são de guerra, né? E eu devo confessar, não sei quantos de vocês aqui, além do Ronimar, também é da ajuda humanitária, mas também fica muito compreensível o nosso comportamento. Eu gosto muito de olhar a guerra e as estruturas sob o olhar de outro, porque me faz entender muito do meu comportamento e do comportamento de outros humanitários quando estão numa linha de frente de cuidados, né? Parece que tudo é muito ínfimo e, ao mesmo tempo, todo mundo é cúmplice na estrutura, né? É muito comum, as pessoas trocam de parceiro, as pessoas ficam, todo mundo se encanta com todo mundo, parece que todo mundo tem uma vida fenomenal, porque é um fragmento diminuto e tudo pode mudar para todos, né? Mesmo quando você está na ajuda humanitária, você não está ali para um ataque, você está ali para um cuidado, ainda assim você está numa linha de frente. Muitas vezes, a bomba que cai para as pessoas que a gente cuida cai para a gente também, né? Não é à toa o número de hospitais e de estruturas humanitárias bombardeadas, em especial nesses últimos anos, né? Onde já se tem toda a possibilidade de não ferir ninguém da humanitária, se não quiser, ainda assim isso é feito em massa, como mais uma estratégia de guerra, né? Isso me faz entender muito do nosso comportamento e dos valores que a gente vai trazendo ao longo da estrutura, né? Eu devo dizer que quando eu encontro os meus colegas no front, tá todo mundo muito similar ao como elas descrevem na estrutura. Todo mundo sempre com as mesmas roupas, a gente usa as mesmas roupas, a gente tem camisetas para todo mundo, é as mesmas camisetas. Ninguém diz, essa camiseta é da Débora, essa aqui é da Vivi, essa aqui é da Duda. Não, é de todo mundo. As calças são de todo mundo. Tudo é coletivo. A única coisa que é individual é a memória e os fragmentos da história que cada um leva. Mas, ainda assim, poucas pessoas se permitem falar sobre a história pessoal de vida. Falam normalmente sobre os atos e as ações do processo de trabalho. E quando as mulheres descrevem aqui, isso fica claro, né? Porque se cada um traz a sua vida pessoal, e como é bom viver em tempos de paz, talvez a gente não suporte ficar tanto tempo numa linha de frente. Então, a gente precisa estar ali, na massa, no coletivo. E isso explica porque parte dos humanitários só saem quando já estão esgotados, na exaustão. Não saem pelo desejo, saem quando o corpo já não suporta mais. E muitas dizem, né, eu não menstruava mais, eu não dormia mais, eu dormia de pé, né, ou dormia um no meio e os outros iam levando. Então, você já não sabe mais o que é necessidade, primeira necessidade, e o que é a vida como um todo. Mas já estou eu aqui falando de novo. Vamos lá, vocês têm que falar, senão eu vou ficar aqui falando sem parar, me empolgo. Pode falar, Ronimar, você ligou aí seu microfone? Não, só liguei para... Mas a gente tem que reconhecer, não, desculpa, é outra palavra que eu tenho que dizer. A gente admira ficar te ouvindo, né, Helena? Então a gente não tem muita vontade de falar. Ronimar é um clube de leitura, lembrando, né? Todo mundo que leu tá tão expert quanto eu no livro. Não, mas é muito bom a gente ouvir, a gente trocar essas conversas, é algo duro, né? Eu trabalhei dentro da KISS, eu recolhi corpos dentro da KISS, e o pessoal me pergunta se... eu proibi, eu era o coordenador na época, eu proibi o pessoal de ter qualquer tipo de foto. O pessoal, às vezes eu vou para palestra ou seminário, como tive em Brasília, um seminário internacional de desastre, e o pessoal me perguntava, mas o senhor tem foto? Eu digo, tenho, tá aqui. Tá aqui. Então, é algo muito complicado que a gente passou aqui. E ver os parentes, os pais, e a gente vê o celular na mão de um corpo inerte tocando, e daí tu ia olhar a tela do celular, era a mãe, era o pai ligando, e você não podia fazer nada. Ou seja, você não podia dizer, ó, estou aqui, o corpo do teu filho está aqui, eu não podia dizer. Então a ordem era recolher os celulares, identificar e entregar. Então
Essas situações são muito complicadas. E viver isso, eu preferia não ter vivido essa experiência, mas estava aqui, vivi e marcou pro resto da vida, né? Então, são coisas que a gente... assim como na guerra, né, o que aconteceu aqui foi por várias razões, incompetência, irresponsabilidade de vários setores. E na guerra, tem um autor uruguaio, que acho que já é falecido, acho que é Galeano, se não me engano, e ele critica muito a guerra, né? Porque a guerra, na realidade, as pessoas ganham com isso, né? A guerra não acontece do nada, né? Ou seja, a guerra, na realidade, é uma indústria, por isso que se diz a indústria da guerra. Então, se a gente for comparar o que as pessoas investem, por exemplo, em saúde, Bill Gates doou 100 milhões de dólares para a pesquisa do ebola, né? Um avião bombardeiro B-2 norte-americano custa $1 bilhão. Então, se você comparar, os americanos devem ter uns 100, 200 mil daqueles aviões. Então, se você for comparar o que se investe em guerra e o que se investe, por exemplo, em saúde, em pesquisa, para conter várias doenças que já poderiam estar erradicadas da face da Terra, é algo totalmente desproporcional. Eu passado escrevi um artigo sobre isso, baseado no livro Recordações de Solferino. Para cada 1000 cavalos existiam 10 médicos veterinários. Para cada 1000 homens existia um médico. Porque cavalo é cavalo de guerra, é arma de guerra. E os homens são descartáveis. Mas é isso, Ronimar, quem é que dá autorização para a guerra certamente é um soldado que nunca foi à guerra, porque alguém que está ali na linha de fronte, que pegou piolho, que pegou sarna, que não tinha o que comer, tinha que comer uma torrada a cada 24, 48 horas, não vai ser esse que vai assinar, porque a chancela só pode ser dada por alguém que não consegue sentir a estrutura do sentimento. E por isso que um livro desse é tão fundamental. Mas é fundamental ser lido quando a gente ainda está em formação. Se a gente aqui, né, velho não, né? 40 anos está na flor da idade. Se a gente aqui, nessa idade, a gente se impacta desse jeito, imagina se a gente é construído dentro de um lugar que a gente consegue entender desde a nossa base mais primária. Quando ela fala, né? Como é que a gente vai sorrir? Como é que a gente vai ser feliz, né? Depois disso tudo que a gente viu, eu devo confessar para vocês, assim, durante muito tempo, assim, sabe? Voltava das missões e pensava assim, mas como, sabe? Parecia tão injusto, sabe? Ser feliz e estar se divertindo e ter planos de comprar um apartamento me parecia quase uma agressão com aquelas pessoas que eu vinha cuidando, sabe? É como assim, né? Como que eu me permito ter tantos planos de um futuro que sei lá se vai acontecer, se aqui, nesse momento que eu estou fazendo os meus planos, as mulheres estão sendo estupradas neste momento, né? E se a gente pensar que agora, quando a gente está aqui conversando, as linhas de fronte do Sudão do Sul, do Congo, da Síria, continuam avançando. Essas seguem as mesmas estratégias. E isso que me é mais chocante, né? Porque talvez se a gente conseguir contar essas histórias com a potência, a vivacidade que isso é feito, talvez isso não se repita. E eu me dei conta disso a primeira vez, foi no Japão. Eles montaram um museu, o Museu do Holocausto, onde quem conta as histórias são sobreviventes. Isso é de uma potência que não... Eu saí de lá quase vomitando. E eu posso contar para vocês que, tipo, esse é parte do meu trabalho no cotidiano. Ainda assim, o dia que eu não me enojar mais, que o meu estômago não revirar, que a minha pele não arrepiar, é a hora de parar. Porque significa que não me toca mais. E eu acredito que quando o ser humano não se sente mais tocado pela história de sofrimento e de dor, é hora de dar um passo atrás. E ver onde foi que a gente se perdeu, né? O que foi que a gente perdeu nesse caminho, porque precisa recuperar. Tanto que de tempos em tempos eu saí da guerra na Líbia e eu queria ver natureza, eu queria ver como que a natureza flui sem a intervenção humana. Eu só queria ver passarinho, eu queria ver bicho solto na floresta. Eu sentia falta disso. E eu acho que são essas estratégias que a gente vai precisar pensar. Como é que a gente traz a potência da vida para quem só conheceu a dor? E talvez assim a gente consiga equilibrar, trazer um pouco mais de ar, a sensação de que o oxigênio flui nessa estrutura. Ô, Duda, não me deixa falando, vai dando uma olhada aí nos
no chat e vai lendo para mim, pelo menos chama as pessoas para ver aqui quem está se posicionando, porque eu gosto de ver vocês grandes na câmera, que aí eu consigo, fica humano, eu não aguento mais falar para uma luzinha e eu gosto de ver a cara das pessoas. Eu queria fazer um comentário também, agora que vocês estavam falando nisso, quem decide fazer a guerra, né, quem autoriza a guerra, enfim, né, e realmente né, toda essa indústria por trás e poderosos que não estão ali no front, assim, né, mas eu achei muito curioso, assim, como a Svetlana fala das meninas, né, meninas mesmo, né, muito novas, que decidem ir para a guerra, né, então tem também quem decide ir lá participar disso, né, ir lá fazer isso, e aí ela vai mostrando, né, aquela coisa, o quanto a motivação não é um ideal, não é né, não é assim não são as ideias em discussão, assim, né, mas é muito até uma vingança, assim, né, ou uma coisa de se proteger mesmo, assim, né, de olha o que estão fazendo com a gente, ou o que podem vir a fazer com a gente, então a gente vai lá e não vamos deixar assim, né. Só um pouquinho. Achei que eu tinha mutado. E me fez pensar muito também nas nossas guerras do tráfico, assim, né, nossas guerras urbanas aqui no Brasil. E tem outro livro muito interessante que eu li agora há pouco, que é do José Faleiro, é um cara aqui de Porto Alegre, se chama Os Supridores. E ele fala muito desse meio, assim, né, enfim, sem spoiler, são dois guris que trabalham num supermercado, né, então são supridores, e decidem que para sair daquela vida de merda, que nunca vai mudar muito, assim, eles vão ser supridores de maconha, né, no mercado, assim, e tal. Então vão se envolvendo aí, se inserindo no tráfico. E, bom, né, mais não conto, mas é muito semelhante esse sentimento, assim, que eles retratam, né, nos dois livros, né, diante de morte, diante de violência, diante de toda essa intensidade, às vezes a única coisa que tu consegue fazer é, eu não vou deixar assim, eu vou dar o troco, e aí eu quero ir lá fazer parte disso, né, eu quero ir lá devolver esse horror que me fizeram, assim, né. Marina, olha, você foi muito precisa e cirúrgica nessa sua fala, porque várias delas falam, né? Era preciso um ódio, né? Você precisava de uma razão para odiar para conseguir ir para o front. Porque se a sua vida está ali, o mar de rosa, você se sente amada, cuidada, protegida, se está confortável, se está feliz a sua estrutura, não há razão, você não consegue, né, ir para o front para matar alguém. Você precisa se apegar a uma história de ódio, uma história de raiva, uma história de confronto para conseguir ter força suficiente para matar alguém. Tanto que me chama a atenção, várias delas dizem, né, matar não é coisa de mulher, né? A guerra não é coisa de mulher. Assassinar não é coisa de mulher. Bom, que bom, graças a Deus, isso não é coisa de mulher, mas quando é que esse mundo vai se transformar numa coisa de mulher, né? Que a gente consiga se sentir horrorizado com isso tudo. E isso, de fato, é coisa de mulher, né? Se sentir tocado. Ronimar, não se sinta mal aí com esse negócio, toda coisa de mulher é uma coisa do feminino, faz parte. Eu espero que você tenha a sua mulher bem aflorada aí dentro, para não sentir incomodado com isso, porque eu fico pensando, sabe, de tempos em tempos, quando é que a gente vai conseguir trazer isso para o nosso cotidiano, sabe? E estranhar aquilo que de fato não é natural, né? O Brecht já diria isso, né? Tipo, quando é que a gente consegue olhar para o nosso cotidiano e se horrorizar, né? Se sentir indignado e ao mesmo tempo se sentir cuidado, amado o suficiente para não ter uma razão para poder ir para o front, ou então conseguir contar uma história para subverter a raiva, o ódio, o nojo e conseguir transformar isso tudo. Acho que tem um microfone, o Ronimar, acho que tem um microfone dá um ruído, não sei se é só para mim. Pronto. Não, você pode ligar sempre que você quiser falar, Ronimar, só que dá um ruído para mim, vai me dando uma agonia. Eu fico imaginando quem tem esses zumbidos com os aparelhos auditivos, imagino que seja mais ou menos isso. Mas tudo isso para dizer para vocês que o tempo inteiro eu fico me perguntando, sabe? Se a guerra não é coisa de mulher, quando é que a gente vai conseguir fazer uma gestão mundial onde coisas de mulher façam sentido e a gente consiga trazer a potência disso tudo, né? Valorizando. E eu sempre me
pergunto, sabe? Se somos nós que criamos a maior parte da humanidade, como é que a gente não conseguiu subverter isso ainda, sabe? Qual é o momento que a gente subverte, sabe? Qual é o pulo do gato? Como é que a gente ensina meninos e meninas dentro dessa estrutura a entender que coisas de mulher é assim que o mundo precisa entender. Ele precisa se horrorizar. A gente não pode naturalizar. E aí tem algumas falas, deixa eu ver se eu acho que... Vamos falando aí, enquanto eu vou achando a fala que ela vai falando de que isso não é coisa de mulher. Uma das coisas mais tristes que eu vi, ela parece simples, mas é muito triste. Na guerra contra o Hezbollah, as crianças de Israel indo onde estavam os obuseiros, né, os obuseiros 155 milímetros. Está muito baixinho a sua fala, tá? A gente está custando a ouvir. Melhorou? As crianças tentando dizeres para o outro lado. Tipo, eu quero que vocês morram, esse é o presente de Israel para vocês e tal e coisa. E os pais levando as crianças para fazerem isso. E lá pintando o projétil que ia ser atirado contra o Hezbollah. Isso faz parte de doutrinação, né? Lavagem cerebral desde criança. Então, isso que você fala depois, de como a pessoa se sente, ou criar esse ódio para poder ir à guerra, às vezes começa muito novo, muito pequeno. Rony, agora você me lembrou de um livro que chama Silence en Mer. Não sei se vocês já ouviram falar, não tem tradução para o português, mas seria mais ou menos Silêncio, Estamos Morrendo. É um livro onde eles vão contando as histórias do Congo, e aí junto deles contam algumas histórias ruandesas, né, de refugiados ruandeses no Congo. E eles vão contando como crianças de 5, 6 anos matavam os seus colegas de aula, né? E aí as crianças depois foram condenadas, que isso também é surreal, as crianças são condenadas e elas vão contar suas histórias. O jornalista pergunta para elas, né? Mas por que você fez isso, né? Por que você matou o seu colega com 5, 6 anos? Aí ele diz, né? Essa era uma construção, você precisava fazer isso, né? Toda a sua rua era isso que eles esperavam de você, essa era uma expectativa, que eles fizessem isso. Então o seu pai dizia, né? Pega o machado e corta a cabeça do seu amigo. E eu fico pensando, né? Como que você consegue plantar uma construção de ódio de tamanha força, de tamanha intensidade, que uma criança consiga matar machadadas alguém? Não sei se vocês já viram como é as cicatrizes dos ruandeses quando eles ficam vivos, né? E os que ficaram vivos e que ainda têm história para conseguir contar, eles chegam com eles chamam de machete, né? Aqueles facões, uma machadada no meio da cabeça. Então, essa parte não junta mais, fica um crânio semi-dividido e as pessoas vivendo, porque era assim que era a cultura da estrutura. E aí me chamou a atenção demais uma das enfermeiras dizendo que o médico falava para elas, né, para essas pessoas que não reagem mais a nada, canta para elas, fala com elas, conta a sua história para elas. E aí as pessoas começavam a reagir. E eu me arrepio porque essa é a estratégia que eu usava para essas mulheres ruandesas que não falavam mais durante muitos anos, né? E às vezes quando eu chegava, principalmente no Congo, né, na fronteira já com Ruanda, que ficam essas, principalmente mulheres e crianças daquele período que ainda vivem lá, né, isolados ou institucionalizados, boa parte deles não fala, não interage, não reage, vive uma vida vegetativa, deitado. E me chamou demais a atenção que a Josephine, né, eu falo desse nome porque eu, inclusive, conto sobre a história dela, eu chegava eu perguntava quem é a Josephine, é a louca da tenda, é a louca da tenda, assim, mas qual é o nome dessa pessoa? É a louca da tenda, tudo era a louca da tenda, ela não tinha nome, ela não tinha história, ela não tinha origem nada, ela era tratada como um cachorro, eles deixavam uma ração embaixo da cama, ela comia, ela fazia as necessidades embaixo da cama da terra, que nem um gato, cobria e deitava de novo. E aí eu lembro de falar isso para as pessoas, né? Vamos cantar, cada um canta na sua língua, todos os dias, mas tem que ser todos os dias para ela sentir que aqui tem uma família para ela. Aí vinha a faxineira, cantava em Kinyarwanda, aí vinha o cara que limpava a parte de cima da tenda e cantava em Swahili, aí vinha outro que cantava em crioulo, vinha outro que cantava em francês, eu cantava em português, que eu imaginava, obviamente, não deveria vir do Brasil, mas, né? O mais importante é ela sentir que tem alguém ali que está vivo e que quer interagir com ela.
E aí, um dia, do nada, ela me pega no braço, diz assim, Branca, eu sei que é você. Desde que você chegou, todo mundo fala comigo. Ela só faltou dizer, olha, eu tô aqui há muitos anos que nunca ninguém me viu. Desde que você chegou, as pessoas começaram a me enxergar. E me marcou muito ela falar como se ela sempre estivesse estado ali. Presa, provavelmente, no passado, mas ela sempre esteve ali. E enquanto ela não pertenceu, enquanto ela não foi vista como um ser humano, enquanto ela não foi vista de novo como uma mulher que tinha nome, que tinha história, não havia necessidade dela interagir com ninguém. Mas a partir do momento que alguém resolve investir que ali tem um ser humano e que um coletivo resolve decidir que ela pertence àquele lugar, ela resolve acordar. E aí sempre me emociona porque ela faleceu, né? Eu fui embora dessa missão e umas semanas depois eu recebi uma mensagem de que ela morreu dormindo, sem nem nada extra, ela simplesmente morreu dormindo. E a sensação que eu tive, e não vou negar que eu fiquei muito tempo me perguntando, sabe? Será que eu fui culpada dessa morte? Será que foi eu que acordei ela para a morte? Mas a sensação que eu tive é que ela precisava pertencer e existir antes de partir, né? Porque ali já não havia vida, mas quando alguém enxerga que ali tem um ser humano, ali sim pode se decretar que agora sim existe alguma razão para morrer, porque agora tem alguém que vai sentir falta. E eu vou dizer que eu chorei, talvez tenha sido a única pessoa que chorou a morte de uma pessoa que nunca mais teve possibilidade de voltar para casa, né? As instituições diziam que não tinham mais como torná-la de volta, mas ela lembrou. Ela conseguiu me contar a história dela, de onde ela vinha, qual era a cidade, o que que havia, como foi a história dela. E me parece que a partir do momento que as pessoas têm um lugar e são reconhecidas como seres humanos, aí elas podem decidir qual é o seu caminho, mesmo que o seu caminho seja a partir, né? E para a gente que cuida é sempre muito difícil, né, encarar a morte do outro, porque a sensação que a gente tem é que a gente não fez o suficiente para conseguir dar um significado para aquela pessoa ficar naquele lugar. E eu sempre me pergunto, quando os médicos dizem, né, salvei uma vida, eu não canso de me perguntar, né, mas o que é salvar uma vida, né? O que é? E um livro desses deixa bem claro o que é salvar uma vida, né? Será que quando a gente mantém as pernas, os braços? Será que quando a gente mantém a consciência da pessoa? Será que quando a gente dá um lugar de pertença? O que é salvar uma vida, né? E quem somos nós, né, para salvar essa vida? E eu me pergunto, o que a gente faz como humanidade, né, para reconstruir isso? Porque a gente tem que inventar um outro jeito de viver. A gente vai indo cada vez mais ladeira abaixo, quando a gente não consegue dar lugar social, né, nem para a gente, nem para os demais. E aí me pergunto, quais são os valores que a gente traz, né? Eles lutaram tanto para se manter vivos, né, na grande guerra patriótica. E aí, né, qual é o significado disso tudo, né? O que é vencer nesse lugar? E aí quero ver de vocês têm que me lembrar que eu não posso ficar falando, porque isso aqui não é um monólogo. Débora, eu fiquei muito tocada nessa tua fala sobre o... E realmente, eu me lembro de duas passagens com essa ideia do ódio, né? Uma delas é uma garota dizendo que a primeira vez que ela se viu ali numa situação que ela precisava matar, atirar, ela parou por um instante e aquilo pareceu muito... A ideia de matar um outro ser humano pareceu muito absurdo para ela. Porém, depois de alguns dias no fronte, no meio de toda aquela brutalidade, o ódio, esse ódio, depois dela ver assim, os companheiros dela sendo, enfim, mutilados, feridos, sendo abatidos, morrendo, esse ódio no fronte se constrói, né? Foi o que eu me lembro da frase, da história dela, em questão de dias, assim. Em uma semana, ela já estava totalmente imbuída de um ódio e de uma facilidade maior para matar, em comparação a 5 dias antes, quando pareceu totalmente absurda a ideia de matar, né? E eu achei muito, muito bonito também um outro trecho de uma delas que vai falar sobre a vitória. E ela vai dizer que quando eles sabem da vitória, eles vão atirar, gastar munição, e um comandante vai pedir para que elas... olha, ninguém vai ser licenciado, ninguém volta para casa até pagarem essa munição gasta. E ela diz que ela gostaria de acreditar
que a munição nunca mais seria que não seria nunca mais necessária, porque eles nunca mais entrariam em guerra. E aí ela fala que nós já estávamos muito cansados de odiar, né? E essa frase eu achei muito forte. Agora, o que me parece triste é que você escuta esse relato e eu acho que é uma ilusão, né, de que a munição não vai ser mais necessária, porque a humanidade vira e mexe, volta, né, volta a entrar em guerra, nesses conflitos. E eu acho que assim, o ódio me pareceu que, da mesma forma como você ensina talvez uma ideologia pelo discurso, né? A palavra é muito forte. Então, da mesma maneira que essas meninas de 14, 15 anos, escutando os pais falando, eu não, sem o Estado soviético eu não seria nada, eu sou engenheiro e construo pontes por conta do poder soviético e etc. Do mesmo jeito que você ensina uma ideologia pelo discurso, você também ensina o ódio pelo discurso, né? Os discursos de ódio, a gente vê o racismo estrutural, ele é todo construído no discurso, né? Então, eu acho que o discurso de ódio ele é muito forte e ele prepara as pessoas para... até você mencionou Ruanda, eu li 2 livros da Scholastic, né? Eu li A Mulher dos Pés Descalços e o Baratas, sobre o conflito de Ruanda. E ela fala numa entrevista comparando o Holocausto com o conflito étnico de Ruanda, e ela vai falar sobre essa animalização, essa incapacidade de ver o outro como um ser humano, e você começa a ver o outro como barata, ou como ratos, os judeus eram vistos como ratos, né? Então, eu acho que o ódio, ele se ensina. E imagino que num conflito tão brutal seja realmente muito rápido de você ser imbuído desse ódio para matar, né? Não, perfeito, perfeito. E é isso, você precisa dessa pílula do ódio, mas isso precisa ser alimentado todo dia, porque é disso que vem a sensação de pertença. As pessoas querem pertencer, mesmo que seja pelo ódio, né? A sensação de que eu pertenço à minha cultura e a minha cultura odeia os alemães, então eu tenho força suficiente para conseguir ir para o front e vou feliz, né? Elas iam lá, elas tinham 14, 15 anos, diziam que tinham 18, 16, 18 para ir para o front, acreditando que ali era a vida, né? E aí elas contando que os homens várias vezes tentavam dizer para elas, né? Não, né? Não vai, você não sabe o que que é. E elas lá, né? Não, deixa comigo, né? Eu vou para o front. E ao mesmo tempo se culpando depois, né? Por que que eu fui ir para o front? Agora é por isso que eu não consigo ter filhos, ou é por isso que a minha filha nasceu com uma deficiência, uma sensação de culpa o tempo inteiro, né? E aí vai retroalimentando. O ódio que me permite ir para o front, aí eu volto, eu não pertenço, aí eu fico com ódio de mim, né? O meu marido me deixa, né? E me marcou muito aquela mulher que diz, né? A minha filha, eu mandei para... Deixa eu ver se eu acho a história que ela diz. Eu mandei a minha filha para ficar com a minha sogra, e mandei o filho para ficar também com a sogra. Vou ler essa parte. 343, é bem no finalzinho. Ela perguntou, como se chama a menina? Perguntei, Liônia, com quem você mora? Antes morava com a vovó. Quando a vovó morreu, eu a enterrei. Todo dia eu ia falar com ela e pedir para ela me levar para o túmulo. Tinha medo de dormir sozinho. E onde estão seu pai e sua mãe? Papai está vivo, está no fronte, mas a mamãe os fascistas mataram. Foi a vovó que disse. Tinha 2 partisãs comigo. Tinham enterrado seus companheiros. Eles escutavam as respostas do meu filho e choravam. Então eu perguntei, por que que você não reconhece sua mãe? Ele se jogou em cima de mim. Papai, eu estava vestindo roupas masculinas, usando um gorro. Depois me abraçou com um grito. Mamãe! Que grito foi esse? Um ataque histérico. Durante um mês ele não me largava quando eu ia trabalhar. Eu o levava comigo. Não bastava ver o que estava por perto. Ele precisava segurar em mim. Isso me marcou demais. Não só porque eu tenho uma filha pequena, mas durante um tempo, parte do meu trabalho foi juntar as crianças com as mães depois da guerra, né? E isso me marcou demais, assim, uma vez entrar num avião onde todos os passageiros eram crianças, todos os passageiros. Vocês imaginam entrar num Boeing onde todos os passageiros são crianças que, por alguma razão, foram tirados do pai ou da mãe, ou as mães
e entregavam para outras pessoas na ânsia de sobreviver. Elas entregavam para pessoas que teriam possibilidade de ir cada vez mais longe. E isso já fazia 3, 4 anos do início do conflito armado, onde essas crianças tinham sido afastadas. Então, significa que as crianças de 3, 4 anos não sabiam nem o significado da palavra mãe, porque já tinham estado com várias outras pessoas, menos com as suas mães. E, ao mesmo tempo, quando esse avião decolou, pensem, gente, crianças de 3, 4 anos que nunca viajaram sozinhas, e de repente elas são todas sozinhas sem medo, porque são crianças que já viveram, né? O medo era tudo que elas conheciam, né? Isso era a vida, o medo era a vida. E aí, quando a aeromoça falou, né? A comissária falou, agora, essa próxima parada, vocês vão encontrar suas mães. E eu comecei a pensar, como será que deve ser você olhar para alguém e tentar reconhecer, primeiro, o seu filho, né? Se você não vê há 3, 4 anos, uma criança muda demais. E segundo, como você vai saber quem de fato é a sua mãe? Né? Hoje em dia a gente tem os testes de DNA, certamente não era o que acontecia. E aí, numa dessas passagens, ela diz, eu queria tanto, uma das mulheres diz, eu queria tanto reconhecer o meu filho, que quando os alemães falaram, vocês podem levar todo mundo que tiver um familiar pode ir na cidade X que vocês vão poder recuperar o seu familiar. Aí ela falou, eu olhei todos aqueles meninos, nenhum era o meu filho. Então eu peguei um que eu simpatizei. Isso me marcou demais, porque era assim que as mulheres me contavam. Elas diziam, eu não achei mais o meu filho, mas eu peguei esse aqui não tinha pai nem mãe. Então eu peguei. Isso me marca demais. É mais ou menos como se alguém pegasse na rua um cachorro, eu perdi meu cachorro, eu não achei, então eu vou lá numa instituição, eu pego um, não precisa nem ser parecido, eu só quero uma companhia. E é isso que elas me dizem, e a gente está falando de 2019, a gente está falando de 2020, e ainda assim, hoje, é assim que essas mulheres se identificam. Não importa se é do meu sangue, não importa se é filho de um estupro, inclusive de um estupro que eu sofri. O que importa é que agora eu tenho alguém para chamar de filho. E ela disse, né? E eu levei para casa. Então eu peguei um que mais ou menos eu me identifiquei, que eu simpatizei e levei para casa. E ela disse, assim como eu, várias outras mulheres levaram filhos que não eram delas, mas agora elas tinham um filho para chamar de delas. Isso me marca demais, né? Para cada um aqui que tem alguém que ama, que tem alguém para chamar de filho, não é qualquer um que você olha na rua, né? E reconhece e se identifica. Mas talvez para muitas dessas mulheres, essa é, inclusive, a única possibilidade de sobreviver num lugar onde a pátria, né, por quem elas abriram mão da vida, abriu mão, inclusive, de sustentar elas financeiramente. Às vezes, ter um filho, para muitas culturas, é a única forma de sobreviver quando o corpo já não aguenta mais o trabalho. E assim foram para essas mulheres soviéticas. Assim são para muitas dessas mulheres que seguem na guerra. E essas são as mulheres que convivem no nosso cotidiano, né? Enquanto a gente tem o poder de poder sonhar, né? E de ter a sensação de que por hoje deu, por hoje o dia acabou, talvez para boa parte dessas mulheres, ainda hoje, isso não é possível, né? Simplesmente deitar e falar, o dia hoje acabou. Talvez elas estejam presas há muitos anos no mesmo dia, né? Isso é muito... me marca demais, né? Porque esse é o nosso cotidiano, não é só um livro de histórias, né? Não é um livro que não se repete. Mas, Duda, me ajuda, leia o chat, não eu fico aí, me empolgo, vou contando de novo. Que esse livro, ele mexe demais com as minhas memórias. A Beatriz, ela destacou algumas passagens. A primeira é Perdi a Voz no Fronte, Uma Bela Voz, que está na página 107, 104. E a outra é Aí Depois da Guerra, Fiquei calada. O que nos impedia de lembrar? Muita tolerância, lembrança. Isso está na página 157. E a última é Há muito tempo entendi que somos de gente de estrada e de conversa, na página 115. Perfeito. E eu trago a 31, quando ele diz, depois desse livro como esse, quem vai lutar na guerra, né? Está transformando-se, esse livro está transformando em uma mulher comum. Cara, isso é fenomenal, né? Isso é muito Hannah Arendt, né? Você entender que aquele monstro, que aquele inimigo, que aquele ser completamente animalesco ali é um ser humano igualzinho a mim, igualzinho a cada um de vocês, né?
E a gente não sabe quais são os monstros que nos habitam, né? Até a gente estar ali, naquela linha de frente. E esse é um ponto. A gente vai precisar construir isso muito da raiz, né? Como fazer isso, né? Com o mundo que a gente vive, como é que a gente consegue aproximar, como é que as pessoas conseguem sentir isso tudo que a gente está aqui, né? Sentada, conversando. Olha só, a página 305. Eu sonhava com um amor, né? Queria uma casa e uma família, que a casa cheirasse a crianças pequenas. As primeiras fraldas eu cheirei, não me cansava nunca. Cheiro de felicidade, cheiro de mulher. Na guerra, não há cheiros femininos, são todos masculinos. A guerra tem cheiro de homem. E tem mesmo, gente. A guerra tem cheiro de homem. E esse é um ponto para a gente pensar, né? Como é que a gente traz essa outra perspectiva? Eu sempre leio já pensando como é que a gente traz isso para a prática, como é que a gente reconfigura isso. Porque isso tem que ser alimento para reconstruir. Senão ele vira um livro de histórias, né? De histórias inanimadas, não histórias da vida real. E aí, ainda na página 304, ela fala sobre alegria e medo, né? Ela diz: antes tínhamos medo da morte, agora da vida. Era igualmente assustador. Esse livro é muito forte. Vamos lá, Duda, vai trazendo aí enquanto eu vou trazendo minhas memórias aqui. Eu tenho mais uma que eu achei muito interessante, da Beatriz também, que ela fala que é professora de geografia e faz mestrado. Teve algumas experiências de escutar algumas histórias e relatos dos seres humanos que sofrem preconceito aqui no Brasil. E isso, junto com a escrita da autora, fez ela lembrar o quão importante nós seremos escutas para essas pessoas, né? Portanto, da gente ouvir essas pessoas. Uma coisa que eu achei interessante também que ela falou, que sinto um poder de escuta e respeito muito forte advindo dela, e acho isso uma das coisas mais belas. Então, ela relacionou os preconceitos que existem aqui no Brasil com a escrita da autora e da importância da escuta, né? Posso falar? Claro. Então, com relação a isso, volta e meia me vinha em várias falas, assim, né, de todos, assim, que falar da guerra, falar de estupro, falar de coisas agressivas ou de vivências agressivas, né, assim, às vezes é necessário um tempo para esquecer, para depois poder lembrar, né, porque algumas mulheres falaram assim, eu não me lembro de coisas, e à medida que vão falando, vão se lembrando, vão se organizando, vão elaborando, né, então, às vezes é necessário, a escuta precisa ser nesse sentido de permitir que esqueça para poder falar, para poder lembrar depois, né? Que não é fácil lembrar. Imagina, a gente que lê com esse distanciamento, se embrulha, né? Quem é mãe, quem tem, quem cuida, quem pensar que pode não reconhecer seu filho, tem uma fala aqui, lá no final, né? Mamãe, o que é papai? Em que a mãe vai na escolinha, na creche, e as crianças de 1, 2 anos, né, tiveram que andar quilômetros, e ela procura horrores, depois de algum tempo, por causa de uma botinha, ela consegue reconhecer o filho, e se não fosse a botinha, talvez não reconhecesse. Olha a agressão, a violência que é isso, né? Não, esse livro é dilacerante. É dilacerante. Uhum. E aí, somando com o que a Dani está falando aí, na página 87 ela diz, né? Ela tinha 3 filhos, todos tinham partido. Queimaram a casa, queimaram as crianças. Ela estava sentada no chão e se balançava de um lado para o outro. Embalava sua desgraça. Se levantava e não sabia para onde ir. Para quem? Isso me marca demais, gente. É tudo que a gente vive hoje, né? É a coisa mais comum do mundo, em especial, tem algumas culturas que têm um comportamento muito específico, né? Os ruandeses do pós-genocídio é muito comum estarem o tempo inteiro assim, né? O tempo inteiro assim, nessa sensação. E a minha sensação é essa frase me marcou demais, porque eles balançam a própria desgraça, é a sensação de estar preso o tempo inteiro no cotidiano, se debatendo dentro do próprio corpo, preso numa memória
que talvez nunca nos abandone. E isso é mais difícil de, tipo, que vida a gente consegue reconstruir depois de uma dor dessa tamanha magnitude, né? E a gente que trabalha com refugiado, com migrante, com deslocado forçado, é o tempo inteiro isso. As pessoas aprisionadas dentro do próprio corpo, né? E não há pior prisão do que essa do próprio corpo. Porque se fosse uma cela, a mente viaja, a mente se desloca, a mente vai, o desejo pulsa, mas está aprisionado dentro do próprio corpo, a gente não consegue nenhum alvará de soltura, não tem como. É muito difícil a gente reconfigurar. E aí, de novo, como é que a gente faz com que essas pessoas se sintam pertencentes? Porque aí o cuidado não é individual. A gente não vai lá e faz uma escuta clínica que nem a gente faria, por exemplo, num consultório. A gente tem que ouvir toda uma sociedade, ver como é que a gente resgata essa sensação de um cuidado coletivo, uma sensação de que essas pessoas têm o direito de pertencer como seres humanos na sua estrutura. E não é fácil de fazer isso, em especial quando a gente não é da mesma cultura, né? Porque é difícil você trazer um novo significado. E eu acredito que é isso que elas falam o tempo inteiro aqui, né? Como é que a gente olha para isso e, inclusive, reconhece, talvez não mais com medalhas, mas dando um lugar na história, né? Que essas mulheres não têm um lugar na história, né? Quando a Svetlana vai escrever o livro, vocês lembram, né? Ninguém queria publicar, nenhuma editora queria publicar. E ela recebe várias vezes o não. E aí eu adorei quando ela vai contando a recusa, o porquê da recusa do livro. Eu acho isso fantástico, sabe? Essa minúcia dos bastidores, do porquê que se recusa. Porque isso fala da cultura, da recusa cultural, né? Não uma recusa de uma pessoa, uma recusa de uma cultura. O Bernardo estava falando, olha, só tem os parceiros hoje. Vamos lá, Bernardo, fala aí, o que você tá o que você estava dizendo aí que te marcou? Bom, entrei rapidinho aqui, porque além de sempre acompanhar a Débora, eu gosto muito desse livro. Mas a questão que me marca, duas passagens, na verdade, me chamam muito a atenção. Né? Uma é logo no início da mulher descrevendo que eles estavam se escondendo num lago, né? Eu cheguei depois, não sei se isso foi falado, mas que o bebê dela começa a chorar. Ah, sim, essa passagem é um horror. Lê essa passagem aí, alguém está com ela aí bem na mão? Eu tenho ela marcada aqui, mas tem que achar. Essa passagem, essa ler. Na hora que eu chego nessa passagem, eu questiono se eu continuo lendo o livro ou não. Mas acho que o livro ele traz esse desconforto, né? A outra passagem que me chama muita atenção é de uma das mulheres falando que o discurso da guerra é muito masculino e que é sempre aquela questão cheia de glória, né? Os nossos combatentes, as pessoas que vieram aqui, salvaram o nosso meio de vida, mas que o discurso feminino não era esse, que o discurso feminino era de um sofrimento, era dos horrores mesmo da guerra. E que isso aparecia, acho que é uma das formas até de suprimir a realidade. Né? Acho que a Daniela comentou que muitas mulheres não lembravam, não falavam, que não queriam falar, mas acho que era necessário também uma desconstrução desse discurso, né? Maravilhoso da guerra, que existia, né? Essa coisa surreal. E várias falas delas nesse sentido, né, desse sofrimento, dessa vivência que traduz muito bem os horrores da guerra, né, que não tem nada de glorioso na guerra. Então, essa passagem, eu lembro que ela me chama muito a atenção, assim como a passagem do bebê. Né, são as duas passagens que talvez mais me marcaram nesse livro. Essa do bebê é do pântano, né? Que eles estão no pântano com água até... O Jean tinha acabado de parir. Alguém tá com essa página aí? Eu tô com ela marcada, mas é tanta marcação, vai ser meus problemas. Essa vale a pena. Já que nem todos leram, vocês merecem esse spoiler aí, que esse spoiler merece ficar registrado. É muito duro. Deixa eu ver se tá aqui. Não, vou demorar. Alguém vai dando uma olhada aí, ver se vocês acham. E tem outras das filhas, das mulheres, isso me marcou demais. As mulheres uma das mulheres relata
que ela levava mensagens de um lado para o outro. E para conseguir mandar essas mensagens, ela tinha um bebê de menos de 3 meses. E ela colocava sal no corpo da criança inteira, fazia as feridas, dava febre. E aí ela dizia que a criança tinha o quê? Era tifo? Não, era tifo. Ela dizia que a criança tinha. E aí ela conseguia passar pelos soldados. Aí ela dizia, quando eu voltava, me dava um remorso. Mas daqui a 2, 3 dias eu fazia isso tudo de novo. Isso me machuca, assim, sabe? Quais são as memórias que essa criança traz hoje, né? E eu sou muito curiosa, né? Eu já fiquei pensando, valia muito um livro agora sobre a história desses filhos dessas mulheres, né? Quem são os filhos dessas mulheres? Que histórias eles trazem no corpo e o que eles fazem hoje da vida, né? Porque mesmo que eles não tenham uma memória da rotina do cotidiano, isso é uma marca que não tem como esquecer, né? Tanto que vários relatos, né? Meu filho tinha 4, 5 anos quando começou a andar, quando começou a falar, ou seja, eles deixam bem claro, né? Que quando não é possível reconfigurar essa memória, essa história, né? O corpo precisa dizer de alguma forma. E várias falavam, né? Eu perdi a voz por um tempo, eu perdi a força nas pernas. Outra que caiu no lago, o homem manda a filha na floresta, a mulher pede para ela não ir, e o pai diz, não vai, leva essa mensagem, ela volta, fica presa no lago, perde o movimento das pernas, e o pai passa 40 anos, o pai e a mãe passam 40 anos carregando ela no colo. E aí ele diz, né, agora, ele diz, o que eu tenho medo é de morrer, né? Quem vai carregar ela? Quem vai dar um beijo na testa dela de boa noite, né? Quem vai cuidar dela? E é isso, o peso da culpa de toda uma história, né? E isso é das mães e provavelmente dos pais também, mas muito mais uma culpa materna, que é o que a gente consegue acompanhar aqui no livro. Isso não tem como não assinalar para sempre um futuro, né? Você matar seu filho no pântano, um filho recém-nascido, para poder salvar 30 pessoas, você saber que é você, né? A causadora da morte do seu próprio filho. E esse é o relato de várias mulheres, né? Tanto que uma joga para cima o filho para que ela jogue de um jeito que seja ela que mate o seu filho e não o soldado com uma lança, com uma faca, com um tiro. Isso me marca demais, né? Talvez esse seja a morte para boa parte, né, dessas pessoas. Ó, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí para vocês lembrarem dos pontos de vocês e não me deixarem ficar aí falando sem parar. Débora, você falando e o Bernardo falando também, me lembrou muito, eu sou estudante de psicologia, então durante todo o livro eu ficava pensando na escuta, né? Na sensibilidade que você tem que ter em escutar e como isso vai ressignificando, e como é tão dolorido, a gente não quer lembrar do que é o pior, do pior dia da sua vida, do que tudo de ruim que aconteceu. Então, aquela parte que ela fala também da mulher louca que perdeu 5 filhos e que ficava repetindo para todo mundo como tinha acontecido, você é louco de contar, porque quem quer contar isso? Então, assim, me lembrou muito, ficou muito, muito marcado nessa parte de você ter a coragem de falar e de ouvir também dela, porque eu falei, nossa, como ela ficou a própria autora depois de ter ouvido centenas e centenas e centenas de histórias, né? Ah, perfeito, Mariana, você falar isso. E sabe uma coisa que me marca? Ela deixa bem claro, né, de como ela faz as escutas. Ela diz, se eu ouvisse essas mulheres na frente dos maridos, na frente de outras pessoas, a história provavelmente não seria essa, né? Seria a grande guerra patriótica, a guerra dos vencedores, não a guerra dos bastidores, não a roupa íntima da guerra. E aí ela diz, né? Antes delas contarem a história, a gente come umas tortas, a gente toma um chá, a gente experimenta umas blusinhas. Isso me marcou demais, né? Porque ela se posiciona, ela se coloca num lugar, e isso me lembrou demais Eliane Brum, que para ela, não sei se vocês sabem como é que ela faz as entrevistas dela, né? Mas ela vai lá, visita a gente, toma chá, deita no chão, conversa, fica batendo papo de milhões de coisas, e de repente, quando você vê, você já está lá em altas entrevistas, falando um monte de coisa, porque você precisa sentir que tem um ser humano ali, né? Tanto que algumas dizem, eu não quero falar com o gravador me intimida, não quero, porque as pessoas querem que tenha alguém ali do outro lado. Porque só há ser humano quando tem alguém que consiga enxergar e se conectar com isso. Tanto que várias dizem, né? Eu precisava lembrar que eu ainda era gente, pegar alguma memória para lembrar quem eu era. E é disso que essa jornalista fala.
ela precisa se colocar como humano, ela precisa viver e seguir com essa sensação de que ali tem gente disposta a experimentar uma blusinha, pegar um neto no colo, tomar um chá, querer ver fotos. Ela diz que querem me mostrar várias fotos do casamento, o vestido que ela fez com paraquedas. É isso. Precisa estar interessado pela vida humana. E aí, Mariana, a gente quer ir desse ramo. A gente escolhe cada profissão, né? Escolher ficar ouvindo a dor do outro. De onde que a gente tira isso? Tem tanta profissão muito mais fácil de poder viver e a gente escolhe justo, fica lá, sentado no banheiro, ouvindo a roupa suja e a intimidade daquilo que ninguém quer nem olhar, né? Sentindo o cheiro, se conectando com isso tudo. Mas aí eu me pergunto, né? Por que a gente faz isso? O que a gente ganha com isso tudo, né? E aí eu sempre me respondo, né? É uma sensação tão boa você saber que você está ali ajudando alguém a se reconfigurar de novo como ser humano. Até a sensação de que você ali é tão gente quanto o outro, que ali a gente está junto, se edificando como ser humano. Uma sensação de estar vivo. E é muito bom essa sensação de estar vivo. Mas a gente não sai sem dor. A gente não sai sem marca, né? Tem até um termo para isso, né? Esse trauma vicariante aí, que é um trauma que não foi a gente que viveu, mas a partir do momento que a gente se posiciona e a gente sente a dor do outro, ele também é nosso, né? Mesmo que a gente não queira mais. E eu acho que é por isso que ela diz que ela tem pena de quem lê esse livro. E também tem pena de quem não lê esse livro, né? Porque a gente não vai conseguir fazer um mundo diferente enquanto as pessoas não se propuserem a ler, de fato, um livro como esse, né? Ou seja, a entrar no banheiro mesmo da guerra. E eu acho que é dessa guerra que a gente está falando, né? Quando o Bernardo disse, eu até pensei, né? Talvez em não continuar depois de ler essa história. Dá vontade de não ficar sabendo. Mas aí sempre me vem na cabeça uma avestruz, né? Tipo, vou enfrentar a minha dor, eu vou lá e pá, meto a cabeça. É tanta gente com a cabeça na terra que a gente não consegue ver o horizonte, né? E enquanto as pessoas não se propuserem a olharem num horizonte mais largo e a pensar em estratégias de cuidado, talvez a gente não consiga se reinventar como ser humano. Quando tu falou assim que dá pena de quem lê e pena de quem não lê, eu fiquei pensando assim, ler é uma maneira protegida de entrar na guerra, né? Assim, de poder lutar com o privilégio de não vir sem perna, de não vir sem, né? De vir com vida e com força também, né? Para lutar contra, né? Me lembrei de um filme que eu via na sombra, no Vale da Sombra, em que o pai, o filho vem da guerra e some e ele vai investigar. E no início ele é a favor da guerra e no final ele é contra a guerra, porque ele entrou na história, na vivência, na brutalidade que assim, eu achei muito interessante. Sabe o que eu acho mais genial, assim, de um livro? E eu até não devia falar, mas eu gosto de me empolgo com o livro, né? Me lembrei demais de novo da Helene Brum, quando ela diz assim, Débora, sabe para que servem os livros? Porque quando você está contando uma história para alguém, a pessoa não quer saber tudo. Ela só quer saber até a página 3 da tua vida. Quando você começa a entrar na intimidade que machuca, que fere ela quer fechar. Mas você está falando, ela não pode fechar você. O livro dá a oportunidade dela fechar, se preparar e abrir no momento que ela se sentir pronta, né? E eu acho que todo mundo que leu, né, a Guerra Não Tem Rosto de Mulher sentiu essa necessidade, tempos em tempos, de fechar algumas páginas, se preparar, né, para poder encarar as próximas páginas. E é isso. Cada um de nós pode fazer o seu tempo e de pensar a partir dessas histórias o que a gente vai se reinventando como ser humano e o que o nosso cotidiano permite ressignificar esse lugar da guerra. E como é que a gente faz do nosso cotidiano, da nossa ferramenta de trabalho, que pode ser qualquer uma, pode ser a TI, pode ser a escrita, pode ser a pesquisa, pode ser a escuta, o que cada um está disposto a se reinventar ou a fazer diferente para que isso não se repita, né? Porque não é distante, infelizmente é muito mais perto do que a gente imagina, né? E o que a gente pode fazer no agora para se reinventar como humanidade. E me contem nesse último minuto de vocês, se alguém lembrou de algum outro ponto, ou aproveitem, porque, olha, ir para casa com uma bigorna na garganta não é bom. Então, assim, aproveitem esses minutos aí para colocar, enquanto eu leio minhas últimas páginas aqui.
Eu vou ler um comentário aqui da Neili. Tem uma cena também onde a enfermeira faz um parto durante a guerra. Achei tão bonito esse recorte diante de todo o horror. Ela falou que estava sem áudio, por isso que não está falando. De como as mulheres buscam beleza, cuidado diante da guerra. Como elas sentiam falta do bordado, de cantar, de enfeitar os cabelos, de usar os ovos, que eram para comer para limpar a bota. Enfim, muito bonita como a autora consegue trazer esse recorte do universo feminino mesmo no front. E trança, não esqueçam, a gente não falou aqui das tranças, mas acho que vocês lembram, né? Todo relato via alguma coisa de como elas tinham tranças bonitas antes da guerra. Então, as tranças quase como aquilo que decifra o que é um homem de uma mulher, né? Ter tranças, cabelos bonitos, volumosos, né? Cabelos que tinham força. Isso me marcou demais também, né? A potência do cabelo, uma coisa que talvez a gente que tem o poder de escolher, eu, por exemplo, já escolhi ficar careca, mas foi uma escolha minha, né? Eu não perdi os cabelos por nenhuma doença e nem por uma imposição. Isso é diferente, né? Não é o ato em si, é o significado que a gente dá. Maravilha, né? Se eu lembrar disso. Duda, tem mais alguma? Não. Só tem outros comentários de sugestões. Acredito que a Lorena, acredito que alguns já conheçam, mas falando de humanidade, ela deixou uma sugestão, que é Isso é um Homem, Primo Levi. Ah, é verdade. Isso é muito bom. E aí, vou ler minhas últimas palavras, hein? Vocês têm 1 segundo para se pronunciar aí. Dá tempo ainda de uma pergunta? Dá, Elisele, diga lá. Eu peço desculpas, eu não vou conseguir abrir a câmera hoje. Eu acho que você já pincelou um pouco, assim, Débora, do que eu quero perguntar, quando você falou das ruandesas e da Josefine, mas, ao contrário da autora, eu sempre fui encantada, assim, com livros, histórias de guerra, relatos de guerra, especialmente de mulheres, que foram tanto vítimas quanto mulheres que foram para a guerra, né? Minha adolescência foi muito tudo isso, tanto que eu me tornei trabalhadora humanitária. E me marcou muito quando você falou assim que depois da guerra, essas mulheres, elas, tanto as que foram vítimas quanto as que foram por vontade própria para a guerra, né? Elas voltam privadas de uma vida de pertencimento, né? E outra coisa que você falou que também me marcou foi que elas muitas vezes estão presas para sempre na memória de uma dor. E como trabalhadores humanitários, assim, a gente ouve muito esses relatos, vivencia muito isso, e a gente acaba sendo parte dessa estrutura de cuidado para essas pessoas. Então, a minha pergunta é, o que você considera, assim, elementos que são fundamentais para que essas mulheres possam reconstruir esse lugar de pertencimento? Você já comentou algumas coisas, mas se você puder falar mais sobre isso. E como que precisa ser essa estrutura, sabe, de cuidado, e como que a gente, como trabalhadores humanitários, pode ajudá-las para que elas ressignifiquem as suas memórias, talvez, não sei, para elas superarem isso, né, não ficarem presas nessa memória de uma dor. Ah, essas são ótimas perguntas. Essa aí dá mais uma hora e meia, pelo menos, de resposta. Mas vamos trazer algumas pinceladas. Acho que o primeiro ponto, assim, que eu colocaria talvez como o marco zero disso tudo, é a sensação de estar disponível, sabe? Cabeça, corpo e coração. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está no humanitário, é tanta gente precisando de ajuda, é tanta gente pedindo, é tanto tempo que a gente fica no campo, que às vezes a gente não consegue, até para se proteger, a gente não consegue ficar inteiro. Sabe essa história da Svetlana, que ela senta lá, toma um chá, come uns biscoitos, come uma torta siberiana, experimenta umas blusinhas e depois engata na história? É muito difícil, quando a gente está na linha ali de frente, fazendo esse cuidado, se permitir estar inteiro dentro da estrutura. E às vezes a gente já está tão cansado dentro da estrutura que a gente vai chegando pela metade. E as pessoas também vão contando as histórias pela metade. É como se tem uma sabedoria do outro lado. Eles conseguem saber quem está disposto e disponível e está preparado para ouvir até o fundo do poço. Quem eles sentem que não está por diversas razões, ou porque está com pressa, ou porque tem muita gente esperando, ou porque tem gente no entorno,
eles vão contar só até a página 2 e vão deixar talvez aquilo que faça todo o sentido para a gente ajudar eles na trajetória. E talvez isso seja o mais difícil na ajuda humanitária. A gente tem pouco tempo, a gente tem poucos recursos, poucas estruturas para poder fazer um trabalho que vai edificar uma vida inteira e que talvez é o que vai fazer a diferença entre alguém ficar preso no próprio corpo e alguém conseguir ter a sensação de que está livre para reinventar e ressignificar sua própria história. Então, acho que o primeiro ponto é esse, se sentir nessa oportunidade de estar inteiro dentro do encontro. Acho que a segunda é a gente conseguir ter esses fluxos de respiro, que a gente faz muito pouco isso na humanitária, né? Deve ter vários outros humanitários aqui, vocês não me deixem falando aqui sozinha, vocês podem interagir. A gente faz muito pouco um autocuidado para a gente, sabe? De poder fazer o deslocamento. E às vezes a gente está tão na linha do front junto com essas pessoas que é como se a gente precisasse mimetizar com elas. A gente está tão conectado ali, inclusive às vezes com a mesma fisionomia, e a gente começa a ficar parecido, a gente começa a se vestir parecido com as pessoas que a gente cuida, falar parecido, a gente começa a chegar em farrapos como aquelas pessoas. E aí elas começam a deixar de contar parte da história por entender que a gente também está em farrapos, a gente também está em pedaços. E normalmente o que as pessoas querem? Alguém feliz, inteiro, alguém íntegro dentro da estrutura. Tanto que quando a gente chega fresco, nos primeiros dias de missão, chove de gente pedindo ajuda. E quando está nos últimos tempos, as pessoas já entendem, aquela ali já está meio pela metade, né? Aquela ali já está mais precisando de ajuda. E às vezes eles, inclusive, vêm, eles já não têm mais nada, mas eles estão ali dispostos a sentar contigo para poder conversar, quase dizendo, né? Olha, você quer um pouco de ajuda ali do refugiado, do deslocado. E esse é um ponto que a gente vai precisar pensar. Como que a gente reinventa a nossa humanitária? Hoje a gente tem uma humanitária muito próximo das estruturas militares, né? Muito verticalizada e muitas vezes com dificuldade de cuidar de quem está na linha de frente. E aí a gente vai precisar pensar. A gente vai ter que reinventar tudo, inclusive a nossa forma de prestar cuidado, né? Então, para aqueles que são profissionais de carreira da humanitária, que estão sempre na linha de frente, pensar como que a gente cria bons sonhos de vida, para a gente não acontecer o que ela mesma falou, né? As pessoas acreditarem que só era possível ter vida depois que elas saem da guerra, ou seja, depois do trabalho. Então, de pensar como é que a gente consegue se manter com a sensação de que a gente está vivo. E essa é uma tarefa para todos nós, né? Porque quem está na linha de frente está aí prestando cuidado da ajuda humanitária, mas e quem está atrás? Quem é que dá retaguarda para as pessoas que estão na linha de frente? E como é que a gente estrutura uma dinâmica de cuidado para todos, inclusive com quem presta o cuidado humanitário. Minha gente, a gente já passou, né, da hora, a gente segue aí conversando, mas como a gente já passou da hora, não sei, Duda, tem algum encerramento? Alguém gostaria de se posicionar antes do final da nossa leitura? É bom ler junto, né? Eu estava falando sem ter ligado o microfone. Falei que se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, a gente pode estender um pouquinho. Rony, eu quero agradecer a oportunidade desse bate-papo, como disse a Débora, e muito bom trocar ideias, trocar informações e poder debater. Forte abraço a todos. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá, não me deixa assim, esse encerramento, assim, só a pessoa falando, me dá uma sensação de que estou no monólogo. Eu gostei muito também, e eu estava lembrando agora de um documentário do Silvio Tendler, que ele chama Utopia e Barbárie. E a premissa do documentário é justamente, a tese dele é que o ser humano é capaz de atos assim, de muita crueza e brutalidade e, ao mesmo tempo, atos de grande generosidade, né? E eu acho que esse livro, o tempo todo, eu fiquei com essa antítese na cabeça, né? Da utopia, assim, como umas descrições de salvamentos, de grande força,
de mulheres, enfim, novinhas, franzinas, que carregavam, enfim, feridos, mais a arma do ferido, mais, né, coisas incríveis, né, de coragem, bravura, e ao mesmo tempo coisas muito brutais, como a cena do bebê que foi esmagado, né, que é uma cena muito... Esse foi o momento que eu fechei o livro e eu precisei ficar de luto um pouco. E então gostei muito, e é um convite para reflexão, né? Essa ideia, né, de como os humanos são capazes, assim, de uma perversidade que outros animais não são, pela racionalidade, e ao mesmo tempo generosidade, abrir mão, enfim, do próprio instinto de preservação para salvar uma outra pessoa. Enfim, acho que essa reflexão me pegou muito durante o livro. Maravilhoso. Talvez seja por isso que ele nos desnorteia tanto. A gente fica tão apegado que o lobo mau é só mau, que a vovozinha e a Chapeuzinho são boazinhas, e a gente quer que seja assim, que uma pessoa seja só má, né? É difícil amar alguém que é ruim ao mesmo tempo. E acho que é isso que ele nos desnorteia, porque ele traz o bom e o ruim, o mal, o perverso, o generoso, o cuidadoso, e é tudo dentro da mesma pessoa. E aí a gente fica quase que desconfiando de tudo e querendo amar e querendo odiar, e esse conflito interno fica brigando. E é isso, quando a gente consegue entender que tudo é do humano, inclusive a perversidade e a crueldade, mas também a bondade e a generosidade, que está tudo ali dentro, né? Como é que a gente alimenta isso tudo? Não, e a generosidade, às vezes, até com o inimigo, até com o objeto do ódio, né? Cenas, por exemplo, delas darem pão para os prisioneiros, para as crianças alemãs, para os prisioneiros alemães, né? Mesmo num contexto de tanto ódio, você dá uma trégua para o ódio e perceber que tem ali um faminto, um desesperado, né? Muito forte essa ambivalência. Eu consegui, inclusive, ver as velhinhas falando, mas um jovenzinho tão bonitinho, como é que a sua mãe deixou você vir para a guerra? Isso é fenomenal, né? Porque, tipo, é isso que a gente vive, esse é o nosso cotidiano, né? De tocar-se com o outro. Então, para finalizar, agora eu vou finalizar mesmo. Vou ler aqui. Meu bem, as pessoas se odeiam tanto quanto antes, matam de novo. Isso, para mim, é o mais incompreensível. E quem são? Nós. Somos nós, né? De poder pensar quem somos nós nessa estrutura. Quem nos permitimos ser e o quem a gente ajuda a construir dentro dessa estrutura.